Oi, pessoal. Vamos falar então das contribuições especiais. Contribuições especiais é um gênero que comporta as contribuições sociais, que é aquelas que interessam para a gente, uma vez que grande parte das receitas que financiam a Seguridade Social vem das contribuições sociais, mas as especiais é um gênero, as sociais é uma espécie, e há outras espécies, como as contribuições interventivas, chamada de CID, e as contribuições no interesse das categorias profissionais econômicas. Por exemplo, a contribuição para a OAB, embora o Supremo entenda que pelas peculiaridades da OAB, na verdade, essa contribuição que o advogado paga para a OAB não seria um tributo. O que seria isso então, né? Teria uma natureza sui generis? Bem, me parece um pouco estranha essa classificação do Supremo, foi uma decisão do ministro Gilmar Mendes. Enfim, claramente é tributo, é pecuniário, compulsório, é em moeda, então não tem sentido não ser tributo. Por que o engenheiro paga o CREA e essa é uma contribuição corporativa e do advogado não seria, né? Enfim, as contribuições especiais são gênero, que tem como espécies as contribuições sociais, que, repito, interessam para a gente, as contribuições interventivas, as CIDs, e as contribuições no interesse de categorias profissionais e econômicas, que eu vou chamar de corporativas. Por exemplo, contribuição para o CRM, CREA, OAB, etc. Tá? Bem, essas contribuições, as especiais, esse grande gênero, estão no artigo 149 da Constituição Federal. O artigo 149, ele está sediado no capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional. Ou seja, tudo indica que essas contribuições especiais, entre elas as sociais, são tributo. Por que eu falo isso? Porque antes de 88, antes da nossa atual Constituição, por conta de uma emenda que ocorreu quando ainda estávamos sob a égide da Constituição de 67, o Supremo passou a entender que as contribuições sociais, ou mais especificamente as que financiavam a Previdência, perderam a natureza tributária. Voltando então, antes de 88, antes da nova Constituição, por conta de uma emenda à carta anterior, o Supremo passou a entender que as contribuições perderam a natureza tributária. Com a nova Constituição, temos uma nova configuração legislativa. E o artigo 149, que cuida das contribuições especiais, entre elas as sociais, previdenciárias, etc., ele está sediado no capítulo que cuida do Sistema Tributário Nacional. Então, tudo indica que seja um tributo. Mas a posição topográfica do dispositivo não necessariamente indica que a natureza é tributária. Não é possível automaticamente afirmar que é um tributo. O fato é, a partir de 88, vieram decisões contestando as leis que instituíram essas contribuições. A Constituição deu competência para a União para instituir várias contribuições e a União foi fazendo, por meio de lei ordinária, lei complementar. Nós vamos ver aqui quando é que é preciso a ordinária ou a complementar. O fato é, essas novas exigências passaram pelo crivo do STF. Os contribuintes alegaram inconstitucionalidade. E ali por 90, 91, vieram decisões emblemáticas do Supremo em relação à natureza dessas contribuições especiais. E o Supremo passou a entender que elas voltaram a ter natureza tributária. Deixaram de ter com aquela emenda a Constituição passada e com a nova carta retomaram a natureza tributária. Perfeito? Então não há dúvida hoje dizer que essas contribuições são tributo. Cuidado para não confundir tributo com imposto, com taxa, com contribuição. Tributo é gênero.
Imposto, taxa, contribuições são espécies. Qual é a importância de saber a classificação do tributo em si? A importância é porque o regime jurídico muda conforme a espécie tributária. Se for imposto, tem lá um regramento, se for taxa, um outro regramento, se for contribuição, um regramento distinto. Então é importante saber qual é a natureza do tributo. E aí eu faço convite para vocês para darmos uma passada na Constituição no sistema tributário nacional. Vamos ver aí. Ó, artigo 145, que inaugura, então, o capítulo que trata do sistema tributário nacional, ele diz: a União, os estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Tenho aqui a Constituição dando competência tributária aos entes federativos. Somente quem tem poder legislativo tem competência tributária. Logo, União, estados, DF e municípios. Perfeito? Porque tributo é uma exigência que depende de lei. É um princípio que regula os tributos. Princípio da legalidade tributária. Somente por meio de lei em sentido formal, ato que provém do poder legislativo, ou mesmo pelas peculiaridades, medida provisória, que tem força de lei, é possível criar tributo. Não é possível criar tributo, ou majorá-lo, ou reduzi-lo, ou extingui-lo por meio de ato normativo, a não ser que a Constituição permita. E ela faz isso muito excepcionalmente. Vejam, para instituir e extinguir tributo, somente lei ou medida provisória. Agora, para aumentar e reduzir, há exceções ao princípio da legalidade. Isso se aplica a tributos regulatórios. Por exemplo, o imposto de importação. O governo precisa de um mecanismo rápido para poder alterar a alíquota do imposto de importação e também do IPI, etc., para fazer efeito rápido na economia. Por exemplo, reduzi-lo para fazer com que o produto estrangeiro entre aqui no Brasil por um preço mais baixo, então induz a importação, ou não. Concorrência desleal de produto estrangeiro aumenta o imposto de importação para que a indústria nacional não seja afetada. São tributos regulatórios. Esses podem ter alíquota elevada ou reduzida por ato normativo, mas para instituir ou extinguir, somente lei. Perfeito? Então, o princípio da legalidade é um princípio caro aos tributos, assim como é no direito penal. Somente por meio de lei é possível instituí-los. Logo, competência tributária depende de poder legislativo. Logo, só as unidades federativas, as 4, União, Estado, DF e municípios, possuem competência tributária, quer dizer, a aptidão para instituir tributos. O artigo 145 diz que são os seguintes tributos. E nós vamos encontrar no artigo 145 três espécies. As espécies clássicas: imposto, taxas e contribuições de melhoria. Imposto é um tributo em que o fato gerador não tem nenhuma relação com uma atividade que se presta ao contribuinte. Por exemplo, por que pagamos IPVA? Porque somos proprietários de veículo automotor de vias terrestres. Um carro, uma motocicleta. É por isso. Não significa que o Estado, por conta de alguma atividade, esteja cobrando aquilo. O IPVA não se destina que o Estado faça rodovias, melhore o calçamento. Não. Assim como o IPTU para os municípios. Não tem nada a ver. São tributos em que não há uma atividade relativa ao contribuinte. Eu pago o imposto porque eu revelo alguma capacidade contributiva. Eu sou proprietário do veículo automotor, de um imóvel urbano, de um imóvel rural, circulei mercadoria, industrializei um produto, etc. Perfeito? Já a taxa não é assim.
A taxa é um tributo vinculado a alguma atividade estatal relativa ao contribuinte. A taxa para passaporte. A taxa que eu pago ao município para ele expedir um alvará. Então, seja um poder de polícia que ele exerce ou uma atividade estatal relativamente ao contribuinte. Essa é a figura da taxa. É um tributo, então, que tem uma vinculação a alguma atividade estatal. A contribuição de melhoria já é um tributo que tem a ver com obra pública. Há uma obra pública do Estado, Estado genericamente, né? União, Estado, F, município, e isso gera uma valorização imobiliária para os imóveis. Por exemplo, porque foi feita uma obra, um calçamento, uma dragagem, uma ponte, uma rodovia. Então, se isso traz melhoria, valorização imobiliária para os proprietários, eles vão pagar contribuição de melhoria. É pouco usado no Brasil. Então, esses são os tributos clássicos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Bom, o artigo 148 ainda prevê a instituição de empréstimos compulsórios. É tributo? Sim, embora seja restituível. Se exige o empréstimo compulsório e depois o dinheiro volta, é empréstimo. Então não é definitivo. Nós não temos empréstimo compulsório desde 88, por ali, da época do Sarney, me parece. Combustível, automóveis novos, não temos mais empréstimos compulsórios. Não, já há algumas décadas que nós não pagamos esse tributo. Bem, o artigo 149, sim, ele é importante para a gente, porque diz que a União institui, né, tem competência para instituir contribuições sociais, tem no texto aí, contribuições de intervenção do meio econômico e de interesse das categorias profissionais econômicas. E segue o texto, nós vamos ver daqui a pouco mais detalhes. Então vejam, este artigo 439 está no sistema tributário nacional. E o seu regime jurídico, quer dizer, todo o regramento dessas contribuições é o regramento tributário. É por isso que o Supremo entende que é natureza de tributo. Voltaremos aí. O 149A, ele não é original da Constituição, do seu texto originário, e permite que municípios e DF instituam contribuição para custear serviço de iluminação pública. A história foi o seguinte: os municípios tentavam cobrar taxa por iluminação pública, mas o problema da taxa é que é preciso ter uma relação com aquele que usa o serviço. E no caso de iluminação pública, não há como quantificar quanto cada um de nós se utiliza da iluminação pública, né? Por exemplo, se eu ficasse mais tempo debaixo de um poste, teria que pagar mais? Não funcionava assim. A iluminação pública, a taxa era cobrada dos proprietários. O Supremo entendeu que esta taxa ela é inconstitucional, porque não é divisível, não há como mensurar a utilidade que cada contribuinte extrai da iluminação pública. Mas esse gasto é um gasto relevante. Quando o Supremo, então, entendeu que a taxa para iluminação pública é inconstitucional, porque não há o caráter da divisibilidade, da aferição de quanto cada um ofere com aquela benesse, o Constituinte derivado, a emenda 33, lá de 2001, inseriu o 149A e chamou isso aí de contribuição. Então, os municípios, o DF, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Não é possível taxa por isso, mas a Constituição agora dá uma competência para instituir contribuição. Esta contribuição do 149A não se confunde com o do 149 e muito menos com o do 145.3. 145.3 trata da contribuição de melhoria, tem a ver
com a valorização imobiliária decorrente de obra pública. A do 149 são as contribuições especiais, que é um conceito mais complexo, vamos detalhar daqui a pouco. E do 149A, serviço de iluminação pública. É a antiga taxa que virou contribuição. Muito bem. Gente, depois nós damos um pulão para enfrentar o artigo 195. O artigo 195 está no capítulo que cuida da Seguridade Social, especificamente tratando do seu custeio, do seu financiamento. Ele é fundamental. É o artigo 95 que vai estabelecer quais são os contribuintes e quais são as materialidades que financiarão a Seguridade Social, a saúde, a previdência e a assistência. Então, olha o nosso percurso. Primeiro, nós abordamos o sistema tributário nacional, principalmente o artigo 149 e o seu regime jurídico. O 149 cuida das contribuições especiais, que são sociais, interventivas e corporativas. Deste gênero, nós vamos para o artigo 95, que é específico. Ele cuida apenas das contribuições especiais, sociais, que financiam a Seguridade. Então, este é o nosso percurso. Vamos do todo, do global para o específico. Perfeito? Então, olha aqui, acho muito importante que vocês tenham essa noção. As contribuições especiais que estão lá previstas no artigo 149 da Constituição, o texto diz que são sociais, interventivas e do interesse das categorias profissionais econômicas, que eu chamo de corporativas. Tá aí, as três espécies. Dessas, quais importam para a gente? Das contribuições sociais. Não me interessa aqui falar de interventiva, nem de corporativa, porque estamos no curso de Direito Previdenciário, uma pós de Previdenciário e Previdência, juntamente com Assistência e Saúde, formam a Seguridade Social. A Seguridade Social, chama aqui de SS, artigo 194 da Constituição, que é aquele tripé, saúde mais previdência mais assistência social, tem que ser financiado. E esse financiamento se encontra no artigo 195 da Constituição. Então percebam como ela é muito bem estruturada. O artigo 194 enuncia o direito à seguridade, as três áreas que a compõem, e logo em seguida o artigo 195 diz, olha, o financiamento se dará da seguinte forma, e no 95 traz as receitas. Um detalhe importante é o seguinte, há receitas que financiam a Seguridade Social, mas que não provém de contribuição social. Sabiam disso? Por exemplo, o imóvel que o INSS tem, propriedade do INSS. Esse imóvel está alugado. Este aluguel, que decorre de um contrato civil, gera uma receita para a Seguridade, para a Previdência, mas não é contribuição, é um contrato de aluguel. Parte do DPVAT, aquele seguro obrigatório que nós pagamos todo ano, DPVAT é seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Aquilo que nós pagamos se chama prêmio. Prêmio não é o que a seguradora nos paga, indenização. Prêmio é o que a gente paga, é o valor do seguro. Então, parte deste prêmio, 45% disso, digamos que fosse R$100, R$45 se destinam à Seguridade Social. Vai para o SUS, Hospital Público. Saúde é Seguridade. São várias receitas, portanto, que financiam a Seguridade. Mas a receita principal, a preponderante, o carro-chefe, são as contribuições sociais, que estão no artigo 95. Perfeito isso? Chegaremos lá. Bem, vamos entrar no artigo 149 para entendermos o regime jurídico das contribuições especiais, o gênero,
e depois passamos para o 95. Só para aproveitar, existem contribuições sociais, mas que não se destinam à Seguridade e que eu estou chamando aqui de gerais. E aí, nesse bolo eu coloco muitas cabeças. Por exemplo, Sistema S, SESI, Senai, Senac, Sescop, há tantas, né? Sistema S, regra geral, essas entidades são financiadas por contribuições sociais. Inclusive, estão lá no artigo 240 da Constituição. São sociais, mas nada tem a ver com Seguridade Social. Que é outra? Educação pública básica, a grosso modo, é financiada por impostos. Porém, a própria Constituição, no artigo 212, parágrafo 5º, prevê a contribuição para o salário de educação. É uma receita adicional que se soma à dos impostos para financiar educação pública básica. Contribuição social para o salário de educação. É social? Sim, porque educação é um direito social. Mas educação faz parte da Seguridade? Não. Então é social, mas não é de Seguridade, que eu chamo aqui de geral. Ficou claro? Legal, Kerly, mas qual a importância disso? Gente, sempre entendam. Identificar a natureza jurídica de alguma coisa, seja benefício, seja de contribuição, serve para quê? A natureza jurídica serve para identificar o regime jurídico. Eu olho para uma figura e delimito a sua abrangência, eu classifico. E, a partir disso, eu vou pesquisar qual é o regramento jurídico. Vou te dar um exemplo aqui mais prosaico. Imagine que eu tenho um amigo, eu pego uma nota de R$50 e entrego para esse amigo. Você de fora vê essa cena e pode pensar várias coisas. O que pode ser isso? Pode ser que eu esteja emprestando R$50 para o meu amigo. Sou credor. Ou pode ser o contrário. Eu tomei R$50 emprestado e estou devolvendo. Na verdade, agora eu sou o devedor. Ou não, pode ser uma doação. Eu estou doando R$50. Ou não, esta pessoa prestou um serviço. Eu estou pagando os R$50 pelo serviço prestado. Ou não, eu achei R$50 no chão porque essa pessoa, esse meu amigo, deixou cair. Eu estou devolvendo R$50 para ele que eu achei. Então, essa entrega, qual é a natureza jurídica disso? É o empréstimo? É uma doação? É o pagamento por um serviço prestado? É uma devolução de um achado? O que é isso? Qual é a natureza jurídica dessa entrega? É empréstimo? É doação? É devolução? Prestação de serviço? O que é isso? A natureza jurídica vai apontar para o conjunto de regras que norteará essa relação. Ou seja, identificar a natureza jurídica é fundamental para determinar o regime jurídico, o conjunto normativo aplicável. Quando eu falo que as contribuições são para a Seguridade Social, eu identifico a natureza jurídica daquela legislação, eu já estou atribuindo todo um regramento jurídico, que pode ser diferente se eu identificar que aquela contribuição, na verdade, não é para a Seguridade, é para a educação básica, é para o SESI, é para o SENAC, é para o SENAI. Perfeito? Então, este é o ponto. Identificar a natureza jurídica para, então, determinar o regime jurídico. Essas contribuições não têm o mesmo regramento jurídico. Há peculiaridades que nós temos que enfrentar. Tá bem? Vamos ver, então, a primeira redação a fazer ao artigo 149. Diz ele: compete exclusivamente à União
a União Federal instituir. Olha as três espécies. Primeira espécie, contribuições sociais. Segunda espécie, contribuições de intervenção no domínio econômico. E terceira, contribuições de interesse das categorias profissionais econômicas, que eu chamei de corporativas. Logo, aqui eu tenho três espécies. Bom, essas contribuições são instrumento, vou apagar aqui, instrumento de atuação da União nas respectivas áreas, na área social, na área econômica e no interesse das categorias profissionais econômicas. Ou seja, a contribuição é um tributo finalístico. Se exige contribuição para certa atividade estatal, é o meio para financiar certa atividade estatal, que se faz pelo próprio Estado ou, por exemplo, com entidades em auxílio, como é o SESI, como é o SENAI, que não são entidades públicas, né? São entidades colaborativas do Estado, são entidades paraestatais, que estão ao lado do Estado, mas não são Estado, mas recebem recursos públicos. Perfeito? Muito bem. Continuando, observado o disposto nos artigos 146.3, 151 e 3. Isto aqui nada mais é do que o regime jurídico. Essas contribuições, as especiais, se submetem aos artigos 146.3 e 151 e 3. Esses dois artigos estão também no Sistema Tributário Nacional, o que indica que essas contribuições se submetem ao regime tributário. E é por isso que o Supremo Tribunal afirma reiteradamente, sobre isso não há mais nenhuma dúvida, aliás, abrindo parênteses, quando eu fui fazer o meu TCC na graduação em Direito, eu escrevi sobre a natureza jurídica da contribuição previdenciária. Naquela época, ainda fazia sentido discutir a natureza jurídica. Hoje, ninguém teria a ousadia de ainda ficar pesquisando qual é a natureza jurídica, porque isso, águas passadas, já é anacrônico. Na época tinha interesse. Estávamos lá na década de 90, no início, tá bom? Bem, vamos ver daqui a pouco, então, qual é o regime jurídico. Só observando um detalhe, ó. Ele continua. E sem prejuízo do previsto no artigo 95, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. O dispositivo 195 alude a que contribuições? Alude às contribuições sociais que financiam a Seguridade. Ele quer dizer o seguinte: para essas contribuições deve-se observar um regime jurídico peculiar. Então, há exceções. O regime jurídico clássico vamos encontrar no 146.3 e no 150.1 e 3. Mas não podemos esquecer que as contribuições que financiam a Seguridade têm regras específicas. Por isso que ele diz, sem prejuízo do 95.6º relativamente a essas contribuições, as contribuições para a Seguridade Social. Perfeito? Continuamos no próximo bloco, então.